trocar uma ideia aqui com o Juliano Zimmer, a questão dos bastidores da política. Eu vou dar um bom dia para o Juliano. Juliano, tudo certinho com você? Bom dia, amigo. Bom dia, Pedro Bala. Bom dia a todos que acompanham o programa Café com Bala. Tudo bem por aí, Pedro? Tudo certíssimo, graças a Deus. Vamos lá, Juliano. Aqui eu estou vendo aqui que o Russenbach e aquele deputado que invadiu a igreja, como é que pode, né, gente? O cara se eleger deputado. Olha, fala aí, Juliano. Fala aí que hoje eu estou meio indignado aqui. Ok, Pedro. Então, a situação é o seguinte. Ontem, o secretário de Segurança Pública aqui do Paraná, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná uma representação contra o deputado estadual Renato Freitas, do PT. E parece que ele não aprendeu a lição depois de ter passado por um processo de cassação na Câmara. A população elegeu o deputado estadual, e ele agora começa a dar problema já no início do seu mandato como deputado estadual. E aí o secretário de Segurança Pública protocolou essa representação contra Renato Freitas. Essa representação pede punição para o deputado Renato Freitas por ter feito acusações infundadas e distorcidas contra a Polícia Militar do Paraná. E foi mexer justamente com o secretário de Segurança Pública, que é da corporação da Polícia Militar de alta patente, que é o coronel Hudson. E o documento se refere a uma fala infeliz, inclusive, do deputado Renato Freitas no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná na última terça-feira, onde o deputado fez várias críticas na forma de abordagem da Polícia Militar, aquele discurso mentiroso e cansativo com relação à perseguição policial contra as pessoas os jovens aí, a população que pratica irregularidades, desacato. Aí ele disse que é preciso diminuir, a vontade da Polícia Militar de matar civis, e afirmou que no Paraná existe mais mortes de pretos e periféricos do que de pessoas brancas que moram em áreas nobres da capital paranaense de Curitiba. Daí ele chamou a abordagem da Polícia Militar de crime de ódio. Vou colocar um trechinho aí, a produção já está preparando um trecho aí da fala do Renato Freitas na terça-feira no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, e você que está nos acompanhando já vai avaliar aí o que o deputado disse. Coloca aí no ar. Uma clínica na rua Nicolau Meder registrou o momento da abordagem aos rapazes. O GPS de uma das viaturas confirmou a saída do Alto da Glória até o bairro Atuba, na saída para São Paulo, perto da BR-116, para um terreno baldio onde os rapazes ficaram por 6 minutos e depois foram conduzidos ao Hospital Cajuru, mortos. Ficou caracterizada a execução pelas perícias, pelas câmeras da BR, inclusive, que mostraram as viaturas indo para esse terreno baldio. Os policiais militares, infelizmente, foram absolvidos no Tribunal do Júri aqui no estado do Paraná. Foram absolvidos. E para quem não lembra, eles foram uniformizados e armados para dentro do Tribunal do Júri, intimidando as testemunhas, o juiz, o promotor e principalmente o corpo do júri. E foram absolvidos, embora todas as provas recaíssem sobre eles, doutor Antenor. Foram absolvidos. E digo mais, vejo nos corredores e no chão dessa Assembleia Legislativa do Paraná o sangue dos inocentes, deputada Clóara, o choro dos órfãos, o lamento das viúvas. Porque aqui, nessa Assembleia, em 2009, esses mesmos policiais, covardes, assassinos, serviçais do mal, receberam medalha de honra. Bom,
Daí então, né, ele ainda depois afirmou que os policiais são covardes, assassinos, serviçais do mal e outros adjetivos aí que ofendeu a categoria como um todo, a corporação. As afirmações geraram, logicamente, críticas entre os deputados estaduais e o líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Hussein Bach, veio falar também a público e afirmou que a generalização na fala do deputado Renato Freitas é burra e ofende toda a polícia militar. Coloca o trecho da fala do Hussein Bach aí. Na verdade, essa polêmica toda começou quando o deputado Renato Freitas foi à tribuna e de forma generalizada chamou os policiais militares do estado do Paraná de assassinos, covardes, a serviço do mal. E eu, de pronto, quando chegou a minha vez de falar, fiz uma intervenção dizendo ao deputado que a generalização é burra e que se existem maus policiais, eles devem ser extirpados da polícia militar. E os próprios bons policiais que nós temos são a favor disso. Agora, o que não pode, em qualquer momento, é generalizar, ofender uma classe que defende a sociedade paranaense, que coloca a sua vida em risco, muitas vezes, para defender o cidadão paranaense. Eu não admito, não vou admitir, e fruto dessa ação, o secretário de Segurança Pública, o Hudson, em defesa dos seus policiais militares, em defesa da classe, ele entrou com uma representação e cabe à mesa agora decidir de que forma que vai agir. Mas o que fica aqui é o meu lamento profundo dessa ofensa aos nossos policiais militares, que nós temos tanto carinho e tanto respeito. Eu, enquanto líder do governo, não vou admitir jamais. Claro, todo mundo tem direito a criticar, a elogiar, fazer o que quiser, mas nunca generalizar. A generalização é muito burra. É o seguinte, e depois aí ele falou, quando ele viu que a coisa ficou preta, o Renato Freitas, para se defender, disse que tem imunidade parlamentar para dar opiniões na tribuna da Assembleia e que é um direito inviolável. Quer dizer, ofender as pessoas agora virou direito inviolável, né? As pessoas agora podem ser ofendidas e esse negócio de imunidade parlamentar, para mim, tinha que acabar. O negócio é o seguinte, o deputado estadual, que é delegado de polícia, o Tito Barrichello, do União Brasil, protocolou ontem à tarde mesmo, após o anúncio do secretário de Segurança Pública em relação à fala do deputado, ele protocolou um pedido para que o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa seja instalado para que as acusações contra o deputado Renato Freitas sejam apuradas. Caso o processo avance, ele pode sofrer uma censura pública, ele pode ficar impedido de usar a tribuna da Assembleia Legislativa por um bom tempo, ele pode ter um afastamento dele temporário do cargo de deputado estadual ou até mesmo a cassação do mandato. Isso já aconteceu com ele na Câmara Municipal de Curitiba, quando ele era vereador. Quer dizer, ele criticou a corporação da Polícia Militar, não apresentou prova, a Justiça absolveu esses policiais que ele falou, sem qualquer respaldo de prova, ele chegou acusando os policiais. Foi um julgamento correto, dentro da lei, baseado em provas, com testemunhas. Quer dizer, a atitude que ele não teve, por exemplo, em novembro de 2020, o deputado Renato Freitas, quando havia acabado de ser eleito, né, vereador de Curitiba, foi flagrado pichando um muro do supermercado Carrefour no bairro Parolim, Curitiba. Isso aí isso aí não é um ato de selvageria, isso é certo fazer. Ou, de repente, em junho de 2020, o vereador foi preso pela polícia militar, e talvez isso seja uma vingança, essa declaração dele, na Praça 29 de Março, no bairro Mercês. Ele foi abordado sob a alegação de obstrução do trabalho da polícia militar, que estava no local executando o seu trabalho, ele foi lá tentar interromper. Na sessão de abril de 2021, na Câmara Municipal de Curitiba, Renato Freitas escreveu nas redes sociais que existe na Câmara Municipal de Curitiba uma bancada conservadora de pastores trambiqueiros que não estão nem aí para a vida e só pensavam no seu curral eleitoral bolsonarista. Isso não é crime, isso não é desacato aos vereadores de Curitiba, que são pastores, e representa uma bancada forte na Câmara Municipal de Curitiba. Nesse julgamento que ele alegou ser criminoso,
teve a participação de um dos maiores criminalistas do Paraná, o doutor Cláudio Daledoni, respeitado, uma figura pública respeitada do Paraná. Uma decisão judicial deve ser respeitada. O próprio PT vive dizendo que decisões judiciais em relação ao presidente Lula devem ser respeitadas. Que ele acha ruim, Lula acha ruim quando alguém fala a verdade, fala que ele é um ex-presidiário, mesmo ele tendo cumprido pena aqui em Curitiba, inclusive, terra do Renato Freitas. Eles não podem ser confrontados com a verdade. O PT não pode ser confrontado com a verdade. O Lula vive falando que não deve nada para a justiça, né? Os PMs desse julgamento que o Renato Freitas criticou foram absolvidos e julgados. O Lula não foi absolvido e não foi julgado. Ele escapou da cadeia, todo mundo sabe, por meio de uma manobra jurídica, paga pelo ministro Edson Fachin, pagou o presente que a Dilma deu para ele em 2015, nomeando o ministro do Supremo, troca de favores. Eles sim, eles do PT fazem censura prévia sobre tudo. Não se pode dar uma declaração que o desagradem, que eles vão para cima, querem condenar as pessoas. Estão querendo investigar até uma entrevista que na semana passada do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que ele deu para a Veja, que traduz suspeitas de milhões de brasileiros que não acreditam no atual presidente. Essa decisão foi proferida em caráter liminar pelo ministro Roberto Barroso, quando quando absolveu o Renato Freitas de uma cassação na Câmara Municipal de Curitiba, sendo que foi votado pelos vereadores por 23 votos favoráveis, 7 contrários e apenas uma abstenção. Ele foi cassado na Câmara Municipal de Curitiba. Aí uma manobra jurídica do Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o colocou na ativa novamente para ele poder disputar a eleição para deputado estadual. Se elegeu deputado estadual. Então quem é o Renato Freitas para falar em julgamento, em condenação ou em absolvição de alguém? Fica a pergunta. É uma falta de respeito enorme por parte de um parlamentar, Pedro Pala, que vai contra a lei. Já começou mal como deputado. Vou te dizer uma coisa, Juliano. Eu sinceramente eu não consigo entender como que a população vota num lixo desse. Eu não sei como que a população vota. E foi bem votado, hein, Pedro? Mais de 56 mil votos. Pois é, foi muito bem votado. Muito bem votado. E daí tem um detalhe, né, que me chama a atenção e eu fico super indignado aqui, é que tem mais de 100 mil pessoas, sim, que não gostam da polícia. Tem mais de 100 mil pessoas que gostam de coisas erradas e vota nessas... Oh, meu Deus do céu, a gente vai... tento me controlar aqui para não ter problemas aqui, mas infelizmente acontece isso, né? E aí a gente tem que ouvir uma situação igual essa daí. Eles vão lá, o cara invade a igreja, o cara... Juliano, vou fazer o seguinte, você volta na segunda, na terça, quando que é, Juliano? Eu volto na segunda-feira para conversarmos mais sobre a política paranaense e nacional, ok, Pedro? Um grande abraço.